E aí, nação botafoguense, tudo bem com vocês? Eu que sou daquele jeito. Acabei de trazer mais um corte aí pra gente no canal ESPN, Zupac, muito bem nas análises, nos comentários. Vamos aqui acompanhar esse corte. Mas antes, já se inscreve aí, deixa seu like também e bora pro vídeo. Torcedores, né, antes da partida mesmo ali, na expectativa da classificação do Botafogo, escolhiam o Palmeiras, né? Iam nessa linha aí, trazendo até a brincadeira da rivalidade e tudo nesse sentido. Falaram até pra... Nossa, ainda bem que nem é no Allianz, que se fosse no Allianz era vitória certa, né? Teve assim. Torcedor do Botafogo. Isso antes do jogo contra o Atlético. A confiança, obviamente, em alta. Um ponto, sem dúvida, importante para a equipe do Botafogo vai ser a ausência do Gregory, né? Então, suspenso, e tem sido até... Você traz uma matéria hoje no espn.com.br que na estreia do Renato Paiva é uma equipe muito parecida com a que tem jogado agora, né? E ele manteve esse time nas duas últimas partidas, com o Alan, que entrou muito bem, né? Depois de não ter sido titular na primeira partida, mas agora sem o Gregory para esse jogo contra o Palmeiras. Pois é, o Renato Paiva estreia pelo Botafogo exatamente contra o Palmeiras na primeira rodada do Brasileiro. E aí quem diria, né? No primeiro jogo você já encontra uma base para sua equipe. Ele vai basicamente com o time que entrou contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. O Patrick de Paula era a dupla, era quem formava o trio de meio com o Gregory e com o Marlon Freitas. O Patrick de Paula nem veio aqui para os Estados Unidos, né? Ele está afastado, deve ser negociado. E aí entra o Alan. E o Alan, por exemplo, ele entra também no jogo contra o Flamengo, que é outro jogo em que o Paiva usa esses três no meio campo. Então assim, ele já encontrou uma solução, entre aspas, já no primeiro jogo dele. E aí é Arthur, Savarino, Igor Jesus. Então assim, ele já sabe mais ou menos como deve ser. Agora, sem o Gregory, será que ele vai querer ir um pouco mais para o ataque? Vai ser um time parecido com o Seattle Sounders? Ou de repente ele vai botar o Newton, né, que por exemplo entrou ontem, né, no segundo tempo, no lugar do Alan, que não saiu nem um pouco feliz, né? Ele estava fazendo um belo jogo, o Alan sai, ele não entendeu muito. Mas aí vai ficar essa dúvida, como que vai montar o Renato Paiva esse time para o jogo contra o Palmeiras. Vamos também com o Gustavo Zupac, dupla, porque ele estava acompanhando o jogo do Palmeiras e a gente pode também perguntá-lo, porque assim, Zupa, a reação foi qual? Porque num certo momento, acho que o palmeirense ficou com medo até da classificação, mas aí quando, beleza, vai ser o Botafogo, qual a reação do palmeirense? Foi muito curiosa a curva de sensações durante o jogo, né? Porque o palmeirense começou o jogo tendo quase a certeza que o time tendo a certeza que o time se classificaria e com grande chance de ser primeiro. Em dado momento, né, quando estava 2-0 para o Inter Miami e empatado o jogo do Porto, se o Porto vencesse, estava 2-2, né? Se o Porto fizesse o 3-2, o Palmeiras estaria eliminado, o que era um resultado improvável dentro das combinações. E no fim, o Palmeiras não só não foi eliminado, como terminou em primeiro para pegar o Botafogo. O Abel, ele falou depois do jogo, acho que foi a última resposta da coletiva do Abel, que se antes do campeonato falassem para ele que seria assim, esse tipo de jogo, os 3 primeiros, porém terminando na liderança do grupo, para pegar o Botafogo, um time brasileiro nas oitavas, dadas as opções que eram cogitadas, que ele assinaria. Então até aqui é o roteiro que o Abel topa. Enfrentar o Botafogo agora, por mais que seja um confronto que já vem repetindo ano a ano, que tenha rivalidade, etc e tal. Aqueles mais pessimistas falam, poxa, eu vim até o Mundial para ser eliminado eventualmente por um time brasileiro, né? Pô, peraí, né? Mas assim, é um tipo de adversário que o Palmeiras conhece. E é um adversário, tira a magia do duelo, é mais mágico enfrentar o Paris Saint-Germain, mas convenhamos, Palmeiras e Botafogo é um confronto pau a pau, 50-50 a essa altura do campeonato. Palmeiras e Paris Saint-Germain, embora a gente possa considerar todos os quesitos dos times europeus, interesse, motivação, parte física, etc e tal, o Paris perdeu para o Botafogo, mas é claro que seria um confronto onde o Palmeiras entraria em inferioridade. Então acho que dentro das possibilidades, pensando em avanço, né, num torneio mais longevo, para o Palmeiras o olhar é de que não ficou ruim enfrentar o Botafogo. O jogo será no sábado, lá na Filadélfia. Vamos para os números então de Palmeiras e Botafogo nessa era, Abel Ferreira, que é esse recorte agora também do Botafogo nessas disputas, né? O Palmeiras tem 3 vitórias, tem 3 empates nessa conversa aí, tem 4 vitórias do Botafogo. Em mata-matas foi um empate e uma vitória do Botafogo, então o Palmeiras não venceu em mata-mata. Com 16 gols do Palmeiras e 13 em mata-matas, 14 gols do Botafogo e 4 em mata-matas. Se encontraram, então, na Libertadores na última temporada, que consagra, então, o Botafogo logo depois, não, né? Algumas fases à frente, o campeão da competição. O que esses números
Eles vão entrar em campo, né, para essa conversa, ou nós temos um outro Palmeiras, um outro Botafogo, uma competição diferente, nada disso entra na conversa? Eu acho que é mais para a torcida. Eu penso assim, é mais a torcida, o próprio torcedor do Botafogo ali que já estava, espero que venha o Palmeiras, que não sei o quê, porque é justamente por conta dessa rivalidade que se cria, que nos últimos anos, né, no último ano, né, principalmente, o Botafogo levou a melhor em cima do Palmeiras. Eu acredito que não entre em campo. O Botafogo chega como mais favorito pelo grupo que ele passou e por como o Palmeiras vai para essa última rodada? Ou Não. Não, até porque eu acho que a situação do Palmeiras de ontem, ela pode até ser um alerta, porque dificilmente o Palmeiras repete esse tipo de comportamento de jogo. Assim, a gente pega essa era Abel mesmo que a gente mostrou aqui no telão, a gente pode contar ali, talvez, em uma mão, esse tipo de atuação. Um time desligado, enfim, né, muitas coisas ali, o Abel assumindo a responsabilidade e tal. Dificilmente o Palmeiras ele repete esse tipo de atuação logo em seguida. Então, acho que para o Botafogo também é um alerta, porque errou no momento que podia errar, né? O Palmeiras vacilou no momento que poderia vacilar. Então, acho que é muito difícil de repetir esse tipo de comportamento. O Abel tem completamente o time na mão, os jogadores, ele é um elenco muito experiente para esse tipo de decisão, não é nem de competição, né? Competição não, mas para esse tipo de decisão. Pode ter ali essa questão, a eliminação mais recente, foi pro Botafogo, que interrompeu ali mais uma Libertadores, mas não coloco o Botafogo como favorito. Eu tô com o Zupa, para mim é 50-50. Eu vou admitir um negócio. Admito. Eu não gostei desse encontro Palmeiras e Botafogo, não, Linares e Tonhão. Eu também não. Não gostei. Eu também não. Ah, mas aí já garante o brasileiro na situação, eu tô nem aí. Eu já achei errado que já vai eliminar um brasileiro. É isso. Mas aí era passar do PSG muito difícil. Agora eu já não acho que é mais difícil. Agora eu já não acho. Aí você vai tirar um brasileiro dessa conversa, eu já não gostei não, Zupac. Não gostei dessa história, não. Então, mas aí eu acho que depende de quem é você na história. Sabe, tem aqueles joguinhos que é em primeira pessoa ou jogo em terceira pessoa. Se estamos falando de um joguinho em terceira pessoa, onde não há ali emoção, não é o meu time, o seu time que está jogando, eu concordo com você, porque eu não vim para o Mundial para ver dois times brasileiros jogando. É muito mais legal que a gente tenha 4 duelos envolvendo brasileiros e europeus, eventualmente, do que jogos que a gente está acostumado a ver pelo menos 2, 3 vezes por ano na nossa temporada. Isso é o olhar da terceira pessoa. Agora, se é o olhar em primeira pessoa, onde o meu objetivo é ir o mais longe possível, eu prefiro pegar um time que eu sei que eu sou mais capaz de ganhar do que aqueles confrontos lúdicos contra o campeão da Champions, por exemplo, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então depende de qual é o seu... Onde é que está a câmera? Se está a câmera da primeira pessoa ou se está a câmera na terceira pessoa. Os jovens hoje usam POV. POV. Né, de point of view. Exatamente. Aí dependendo do POV, você é o Botafogo, exatamente. POV, você é o Palmeiras. Mas você pode ser o palmeirense mais pessimista, que ele já levanta da cama achando que o time vai perder em qualquer circunstância. Pode. Então, para ele, a eliminação E o vai palmeirense acontecer né? contra o Botafogo e contra o PSG. Contra o PSG. Esse é o estilo Palmeiras, né? Dupla, pra vocês gostaram ou não? A gente tá revoltado, vocês estão em paz? Não, eu concordo com o Zupac. Tem essa parte digamos, do entretenimento, de você poder ver duelos que a gente raramente tem a oportunidade entre continentes. Mas, por outro lado também, e a gente estava muito debatendo porque a gente já estava, digamos, escalado, né? A gente vai seguir agora para a Filadélfia, imaginando que podia acontecer de fato esse jogo e vai ter um contexto no final histórico. Lá na frente, até dentro dessa rivalidade de duelos mais recentes, em torneios tão importantes, vai ter também esse aspecto, né, histórico de olhar para um Palmeiras e Botafogo dentro de um Mundial. Você vai falar, né? Pô, os dois times, especialmente acho que pelo lado do Botafogo, né? O Palmeiras ser o líder do grupo depois do que aconteceu era o mais provável. Agora, você vai pegar o Botafogo do jeito que passou e que ficou a alguns minutos de não ser líder e até evitar esse confronto, né? Que poderia ser só numa final, porque aí eles até mudariam de chave nisso, né? Agora, vai ter que passar por isso. E eu acho que pro botafoguense, a gente percebeu aqui deles, cara, eles estão vivendo um momento, né? Eles estão falando, cara, a gente passou aqui, ninguém acreditava, 10%, antigamente era 1%, né? Agora já virou um pouco mais, já virou um pouco 10%, não, porque a gente vai visitar, era só para visitar o Mickey. Então, assim, eles estão vivendo esse momento e é um momento que, assim, enquanto o Abel, né, fez tudo o que fez pelo Palmeiras, o Botafogo já está em outro técnico e é um técnico que continua com uma mentalidade
junto com o grupo. É uma mentalidade vencedora, uma mentalidade, né, de foco, mas que eu acho que para todo mundo esse Botafogo e Palmeiras acabou sendo muito cedo, porque realmente cada um ficou um pouquinho, especialmente eu acho que o Botafogo ficou a pouco de ir para o outro lado da chave e evitar isso. E porque, no fim das contas, também tem aquilo que o Marcão falou, a gente colocou o Marcos, né? Obviamente, ídolo do Palmeiras, falando, cara, eu não vim pro Mundial para ser eliminado pelo um brasileiro. Vai ter essa resenha também, né, Jair? Com certeza terá essa resenha e terá essa provocação, né? Pô, maior competição, primeira Porque, vez, assim, tudo querendo mais. ou não, a gente não coloca ainda os brasileiros como favoritos ao título. Não. Então, se é para ser eliminado, vai pelo PSG, não por um cara que eu vou ter que encontrar com ele na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, exatamente, sabe? mas aí fica o ponto da terceira pessoa mesmo, né? Porque você, como primeira pessoa, você, como torcedor, né? sente sentimento, vou pegar o Você avalia esportivamente e financeiramente até onde você pode chegar. Vou pegar o PSG ou o Botafogo, que vem o Botafogo, não quero enfrentar o PSG. Só em relação ao jogo, né? Eu também tô com o Zupa, tô com a Mari também em relação ao 50-50. Eu acredito que é um jogo muito, muito parecido, só que para mim tem uma questão. O quê? Que aí, enfim, a gente pode levantar aqui a discussão que a gente tem tempo, né? Para mim, na competição até agora, em relação à consistência tática e consistência dos jogadores, do que cada jogador pode entregar individualmente, o Botafogo, o Renato Paiva, tem mais, né, na mão dele o que ele quer. Por exemplo, eu quero que o Palmeiras venha me atacar para eu ter espaço no contra-ataque. Então eu vou com o Alan, fecho meus 3 volantes. Uma super dor de cabeça sem o Gregory, né? Mas pode ser que seja o Newton, né? Que foi quem entrou nos 2 jogos. Não é a mesma coisa, claro que não. Mas enfim, ele já sabe mais ou menos o modelo que ele pode fazer. Os 3 jogadores, 3 volantes, um meia com Arthur e Igor Jesus para escapar. Ele precisou mudar, pensar, né, nessas alternativas já nessa fase de grupos. Sim, exatamente, por conta do PSG e do Atlético de Madrid. Tanto que contra o Ceará, a gente viu ali na tela a quantidade de finalizações, foi quando o time, ele não entra com os 3 volantes, ele entra com um time que já está um pouco mais habituado, aquele 4-4-2, enfim, um time mais ofensivo. Do lado do Palmeiras, o Abel Ferreira, quando precisou mexer taticamente na equipe, a equipe ainda não conseguiu entregar o que a gente está acostumado a ver, uma desorganização tática também até agora, e individualmente falando, a gente não vê o Estevão num bom momento, o Veiga, a gente está falando aqui a mesma coisa, o Vitor Roque, o Flaco Lopes, então assim... Perde o Murilo. Perde o Murilo lesionado. Então, assim, nesse confronto eu vejo que, assim, taticamente, tecnicamente, o Renato Paiva, ele até agora, para mim, tem questões melhores, né? O retrato da primeira fase, colocar assim, né? Para fechar. O retrato da primeira fase é mais favorável, que o Abel Ferreira vai ter que se desdobrar, assim, para conseguir tirar melhor do Palmeiras, que ele só conseguiu, para mim, tirar no primeiro jogo contra o Porto. Dito isso. Dito isso. Mas é isso, é jogo decisivo. É só o que foi da primeira fase até agora. Mas é que isso é curioso também, porque assim, pela dificuldade do grupo, Zupac, a gente fica com a sensação, obviamente, do que o Botafogo fez foi maior nessa primeira fase. É indiscutível. O Botafogo, ele chega com um peito muito mais estufado do que o Palmeiras nesse momento. É que aí a gente vai pro confronto nacional, etc, etc. Ninguém é doido de botar a mão no fogo por nenhum dos dois. Mas a fase de grupos do Botafogo engrandece ele para ele chegar para essas oitavas. Se a gente olhar a curva de cada equipe na fase de grupos, elas são opostas. Porque se a gente lembrar das sensações da primeira rodada, e o próprio Renato Paiva falou isso, a primeira rodada trouxe um Palmeiras sendo elogiado e um Botafogo não, sendo que quem venceu foi o Botafogo e não o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou bem. E o Renato Paiva falou, pergunta para eles se eles não trocariam uma boa atuação que eles tiveram pela vitória que a gente teve. Falando de Botafogo e Flamengo, que não foram tão elogiados, falando sobre Palmeiras e Fluminense, que não venceram, mas que foram muito elogiados contra os europeus. A partir daí, eles trocaram de papel, porque a partir do jogo em que jogou bem e não venceu, o Palmeiras construiu a liderança do grupo, e a partir do jogo em que venceu e não foi elogiado, o Botafogo construiu uma segunda colocação, mas com um nível de atuação elogiável contra os 2 europeus, as duas tarefas que pareciam impossíveis para o Botafogo, mas a gente tem visto desde o ano passado que esse Botafogo gosta dos desafios mais impossíveis. Então eles trocaram de papel, a tabela mostra o Palmeiras melhor que o Botafogo, o campo mostra o Botafogo melhor do que o Palmeiras. A característica deste time do Botafogo desde o ano passado é de uma resiliência brutal. Vamos lembrar que o Botafogo que ganhou a Libertadores vindo da pré é o Botafogo que chega no mata-mata do Mundial
derrubando, entre aspas, 2 europeus. E o Palmeiras é um time que nas mãos do Abel, e ele enfatizou isso ontem, tem esse DNA do never give up, como ele falou, de nunca desistir. É um time de fato muito forte. Então são adversários indigestos, de lado a lado, nesse mata-mata. 2 times que gostam muito de jogar de maneira vertical, por isso que eles se incomodam muito um ao outro, porque eles têm estilos parecidos às vezes de machucar o adversário. Então é um confronto sem prognóstico. Eu quero que isso não seja uma preocupação, mas eu ainda estou esperando para ver como é que vai ser o encontro de torcidas em Filadélfia. A gente tem muito palmeirense aqui, tem muito botafoguense também. Espero que nada aconteça, mas é um ponto de atenção para a polícia de Filadélfia. O que o Botafogo fez nesse Mundial de Clubes já entrou para a história. Vamos aqui com a repercussão que o nosso Botafogo causou na mídia internacional. A matéria do Lance trouxe pra gente, ó. Jornais internacionais elogiam a atuação do Botafogo no Mundial. Rochoso na defesa. Apesar da derrota por 1-0 para o Atlético de Madrid, o Botafogo já mostrou que chegou para jogar sério nesse Mundial de Clubes. O time garantiu a vaga nas oitavas, mesmo no grupo difícil pra caramba. E a imprensa espanhola não tá de bobeira não, viu? Eles reconheceram que o Glorioso foi uma muralha lá atrás, uma verdadeira rocha na defesa. E que o Renato Paiva fez um trabalho muito bom, armando um time que é uma vespa no contra-ataque. Sabe aquele time compacto que não dá espaço, que sai rapidão e faz estrago? Pois é, esse é o Botafogo. O pessoal do jornal Marca ainda frisou que o Atlético até tentou pressionar, mas nunca conseguiu furar essa defesa sólida do Botafogo. As poucas chances que criaram foram mais na base do desespero. E o Botafogo segurou firme, sem vacilar. Isso mostra o quanto a equipe está bem treinada e organizada, com jogadores muito concentrados e que entende o esquema tático do técnico. Aí, claro, rolou algumas críticas à arbitragem, como sempre em jogos desse nível, mas isso é papo para depois. O que importa é que o Botafogo está deixando todo mundo de olho, surpreendendo a galera e mostrando que pode ir longe. Se continuar nessa pegada, não é só passagem para as oitavas, pode até chegar, né, e sonhar com o Mundial. Rapaziada, mesmo perdendo, né, de 1-0 ali pro Atlético de Madrid, eu estou muito satisfeito com o que o Botafogo fez até aqui. O time mostrou, né, solidez defensiva, parece que virou uma parede, ninguém estava passando fácil não. O Renato Paiva mostrou muito bem no esquema, time compacto, rápido no contra-ataque, tipo o Vespa mesmo, como disseram lá na Espanha. Isso mostra que o Glorioso tá jogando sério e não tá de bobeira não. A imprensa europeia até elogiou a gente, dizendo que o Atlético nunca conseguiu realmente dominar o jogo. Só que só de ver, né, essa moral que o time tá ganhando lá fora, já dá um orgulho danado. E a gente sabe que podia até ser... E a gente sabe que poderia ter saído com a vitória se tivesse aproveitado as chances do Savarino que ele perdeu. Agora é seguir focado, porque o Mundial não é brincadeira. E se continuar com essa pegada, o Botafogo pode surpreender muita gente ainda. O próximo confronto é no sábado contra o Palmeiras.